nossos códigos, frequentemente a gente precisa fazer operações com os textos que a gente guarda dentro de variáveis do tipo string. E nesse vídeo eu vou te mostrar algumas formas que a gente tem de trabalhar com strings com JavaScript. Então, pega o seu café, puxa a sua cadeira e não sai daí. Fala AppDev, aqui é o Celso Kitamura, eu sou desenvolvedor de skills para Alexa e nesse vídeo a gente vai conversar sobre manipulação de strings com JavaScript. E a gente já sabe o que é uma string, a gente até brincou um pouquinho com elas, né? A gente utilizou código de escape, concatenamos e até cortamos as strings, né? Aparamos strings. Mas vão existir momentos em que a gente precisa fazer mais. Imagina um sistema onde o usuário ele entra com o nome da rua onde ele mora. Posteriormente, a gente vai validar esse nome que o usuário inseriu, esse nome da rua que o usuário inseriu, frente à base dos correios, né, para ver se o endereço é verdadeiro. E provavelmente a gente vai buscar o nome de uma rua, lá na base dos correios, com o mesmo nome que o usuário informou para a gente. Se essa consulta não retornar nenhum registro, como é que a gente vai saber se esse nome realmente não existe nessa base dos correios ou se é algum erro? Porque o usuário ele pode ter digitado o nome da rua de várias maneiras diferentes, né? Misturar maiúsculas e minúsculas, por exemplo. Ele pode ter colocado tudo em minúsculo, ele pode ter colocado tudo em maiúsculo, né? São muitas as possibilidades aí. E se a base de dados ela estiver configurada para case sensitive, né? Ou seja, diferenciar maiúsculas de minúsculas, essa busca ela nunca vai retornar nada se os dois nomes a serem comparados não forem absolutamente iguais. Não só o nome, mas como as maiúsculas e minúsculas, nas mesmas posições. E nesse caso, o que a gente poderia fazer? A gente poderia consultar a base de dados utilizando sempre letras maiúsculas. Assim a gente ia saber que se a consulta não retornar nenhum registro, quer dizer que o nome é inválido, ou seja, o nome não existe na base. Bom, aí você deve estar se perguntando, o usuário ele pode ter escrito avenida, e lá na base de dados está como AV ponto, né, abreviado. Tá? Sim, esse problema também existe, tá? Mas isso vai ficar, mas esse bate-papo vai ficar para uma outra ocasião, tá? Hoje a gente vai focar nas maiúsculas e minúsculas, legal? Então é por isso que em várias ocasiões a gente vai precisar trabalhar com as strings dentro do nosso código. E para isso já existem vários métodos built-in, ou seja, embutidos, dentro da linguagem JavaScript para que a gente possa trabalhar com essas strings. Vamos ver então algum desses métodos? O primeiro método que a gente vai ver hoje é o length. A palavra length significa comprimento. E é exatamente isso que esse método nos dá, né? O comprimento de uma string, né? O número de caracteres que essa string contém. Mas nada melhor que a gente ver exemplo rodando, né? Então vamos lá? Então a gente está aqui no nosso ambiente JavaScript online, no replit.com. Então vamos lá, vamos declarar uma variável chamada str e dentro dela vamos colocar o texto exemplo de string. E vamos ver qual é o comprimento dessa string. Prontinho. Vamos ver o que acontece quando a gente roda esse código. 17. Né? Isso quer dizer que a gente tem 17 caracteres dentro desta variável. Legal? Bom, e agora vamos ver como é que a gente faz para retornar um determinado caractere de uma string. Porque você já sabe que string é uma cadeia de caracteres. Mas o que você talvez não saiba é que por baixo dos panos, ou seja, nos bastidores, uma string nada mais é do que um array de caracteres. E em cada posição a gente tem um caractere que compõe a string. E a gente já conversou aqui sobre o que é um array, né? Dessa forma, para a gente saber qual caractere está em determinada posição dentro de uma string, basta a gente utilizar a notação de colchetes. Ou seja, como se a gente estivesse pegando um elemento de um array. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela de novo? Então vamos aproveitar essa mesma string aqui e vamos pegar uma posição dela.
qualquer aí. Então vamos rodar esse cara aqui. E ele retornou a letra M, tá? Por quê? Lembrando que o array sempre começa do 0. Né? Então, ó, 0, 1, 2, 3. E aí ele retornou um M. Legal? Bom, e vão existir ocasiões em que eu vou precisar colocar todos os caracteres de uma string em minúsculas. Tá lembrando do exemplo aí que eu falei no começo do vídeo. E para esse caso a gente tem um método chamado toLowerCase. E se você traduzir o termo toLowerCase, você vai ver que ele significa a mesma coisa, né? Para minúsculas. Então vamos ver de novo aí um exemplo rodando. Então vamos continuar com o mesmo exemplo, vamos utilizar também a mesma string, só que dessa vez vamos fazer diferente aqui. Primeiro eu vou imprimir a string completa, só para você ver que ele está do jeito que está ali na declaração. Né? E depois vamos fazer o seguinte, vamos imprimir o str toLowerCase. Tá? O que vai acontecer quando eu clicar aqui no Run? Então na primeira linha eu tenho a impressão da string completa, né? Ou seja, ele está igualzinho do jeito que eu fiz ali na declaração. E logo abaixo ele está utilizando o método toLowerCase. E aí ele colocou todas as letras da string para minúsculo. Bom, e assim como a gente tem ocasiões em que a gente vai precisar colocar todas as letras de uma string para minúsculo, vão existir também ocasiões em que eu preciso fazer o contrário, ou seja, colocar todas as letras dentro de uma string para maiúsculo. E para isso a gente tem o método inverso desse toLowerCase, que é o toUpperCase. Né? Se você traduzir toUpperCase, você vai encontrar o significado de para maiúsculas. Então vamos ver um exemplo aqui de novo. Vamos utilizar esse mesmo exemplo aqui, só trocando o método que eu vou chamar. Dessa vez eu estou utilizando aqui toUpperCase. Tá? E se eu clicar aqui em Run, para executar esse código, olha lá, na primeira linha eu tenho a string original, e na segunda linha eu tenho a string depois que eu chamei o toUpperCase. Certo? Bom, e hoje a gente viu alguns métodos aí de manipulação de strings em JavaScript. E eu apresentei apenas alguns desses métodos, tá? Justamente para manter o nosso bate-papo curtinho. Porque além desses métodos, existem vários outros métodos de manipulação de string em JavaScript que a gente pode utilizar nos nossos programas. E se você sentiu falta de algum método de manipulação de strings aqui do vídeo, né, comenta aqui embaixo. E aí numa próxima oportunidade a gente pode voltar a esse assunto e ver mais alguns desses métodos de manipulação, ok? E por hoje é só. Se você quiser saber mais como aprender a programar, eu tenho um e-book chamado Como Aprender a Programar do Absoluto Zero, que está gratuito aí por tempo limitado, e o link para você baixar esse e-book está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Tá? O livro ele não vai te ensinar a programar, mas ele vai te dar aí todas as dicas, te mostrar o caminho das pedras para você aprender a programar de um jeito rápido e profissional. Alexa, abra a palavra sinais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele e então aproveite para se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar as notificações Ativa para as ser notificações avisado para ficar sabendo quando um das novo novidades. vídeo sair. Compartilhe esse vídeo e é isso aí. Até a próxima!